Itapemirim, a pioneira dos transportes rodoviários no Brasil. A gigante das estradas, que se arriscou até como companhia aérea, desapareceu repentinamente da vida dos brasileiros, deixando uma legião de fãs e clientes frequentes sem respostas. Afinal, o que aconteceu com a Itapemirim? A Itapemirim foi oficialmente fundada em 4 de julho de 1953, mas vale voltarmos um pouquinho na história para você entender o porquê. No ano de 1946, o jovem Camilo Cola voltava à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, após lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele fora um dos 25 mil combatentes enviados pelo Brasil para lutar na Itália, ao lado dos aliados, e a título de bonificação, cada combatente recebeu um dinheiro após a vitória. Foi com esse dinheiro que Camilo comprou um Ford Hércules e começou a transportar passageiros e cargas. Em 1948, surgia a Empresa de Transporte Autos, ou ETA, com um único ônibus que fazia uma única rota no Espírito Santo. Com o crescimento rápido dos negócios, em 1953 nascia oficialmente a Aviação Itapemirim, com 70 funcionários, 16 ônibus e que servia como uma alternativa muito melhor aos paus de arara. O nome da empresa, você já deve ter percebido, é uma homenagem à cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Nos anos seguintes, a empresa foi crescendo e expandindo o número de rotas. Logo, a Itapemirim já fazia destinos para fora do Espírito Santo, principalmente ao Rio de Janeiro. Impulsionados pela corrida do petróleo brasileiro na década de 60, recém-descoberto, a demanda por viagens ao norte e nordeste trazia a Camilo Cola o desafio de atender essa parte do Brasil, o que levou a Itapemirim a dobrar de tamanho nos próximos anos. A cor amarela em seus ônibus viria pouco tempo depois, em 1967. Na década de 80, a Itapemirim era tão grande que possuía uma frota de 1.500 ônibus, além de ter se tornado a 14ª maior montadora do Brasil, já que fabricava seus próprios veículos, chamados Tecnobus. Foram os tempos áureos da empresa, que já figurava inclusive entre as maiores companhias de transporte da América Latina. A virada do milênio começou a marcar a fase de declínio da empresa. A concorrência crescia fortemente e sua principal rival, Gontijo, adquire em 2003 uma das principais empresas do mercado, a São Geraldo. Até essa época, o transporte aéreo ainda não era muito massificado no Brasil, mas a partir de uma série de incentivos às empresas do setor, o valor das passagens aéreas foi abaixando, popularizando o serviço e dificultando as coisas para empresas de transporte rodoviário. Nessa época também foram criadas leis para conceder gratuidade em ônibus de transporte, incluindo rodoviário, a estudantes de baixa renda e idosos, mas o que estava minando a maior parte das receitas era o transporte clandestino. Com a fraca fiscalização nas estradas, empresas clandestinas de transporte, principalmente no norte e nordeste do Brasil, começavam a dominar o serviço rodoviário de várias regiões. No Pará e Maranhão, por exemplo, estima-se que o transporte clandestino era responsável por 60% de todas as viagens. A crise de 2008 ampliaria ainda mais a situação difícil da empresa, que já devia mais de 200 milhões de reais, além de uma diminuição considerável na venda de passagens. Este também foi o ano que Camilo Cola foi eleito deputado federal, deixando a presidência da Itapemirim. Entre trancos e barrancos, a Itapemirim conseguiu sobreviver pelos anos seguintes, mas em 2015, a empresa entra com pedido de recuperação judicial, com dívidas trabalhistas e de fornecedores na ordem dos 330 milhões de reais, além de um passivo tributário de 1 bilhão de reais. No ano seguinte ao pedido de recuperação judicial, em 2016, a dívida da Itapemirim era tão considerável, estimada em 2,2 bilhões de reais, que a Itapemirim foi vendida pela família Cola ao valor simbólico de R$1 para o empresário Sidney Piva de Jesus. Sob nova direção, os problemas antigos permaneciam. A empresa, totalmente endividada, não conseguia investir em sua frota, mas Sidney tinha planos ambiciosos. Queria recolocar a Itapemirim nos ares. Literalmente. Em junho de 2020, em plena pandemia, a Ita Transportes Aéreos foi lançada, com uma frota de 7 aviões. No ano seguinte, as atividades da empresa foram suspensas por falta de pagamentos aos fornecedores e dívidas, na ordem dos 180 milhões de reais. Em 21 de setembro de 2022, a Justiça decreta oficialmente a falência da Itapemirim. No processo de falência, as operações da empresa foram assumidas pela Suzantur, empresa paulista de transportes, e aguarda a decisão da Justiça para retornar às estradas. A empresa agora passa a se chamar Nova Aviação Itapemirim. E é bem provável que vejamos os ônibus amarelinhos da Itapemirim voltarem às estradas brasileiras, mas improvável que a empresa volte a ser a gigante que um dia já foi.